Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje nessa aula fazer uma revisão para Estadual do Ceará. Para começar então, vou colocar uma questão aí na tela para vocês, coloque em pausa e aí depois você volta para cá para resolver aqui com vocês, certo? Bom, conforme vocês viram no problema, eu vou primeiramente fazer aqui com vocês meio que um teste, um experimento para vocês entenderem como é que eu vou resolver essa questão. Vamos pegar, por exemplo, aqui o seguinte número, vamos pegar um exemplo. Pronto, se eu quiser saber quais são todos os divisores do 40, como é que eu faço? Eu vou pegar o 40 e eu vou fatorar. Aí vamos lá. Aí por 2 aqui dá 20, por 2 aqui dá 10, por 2 aqui dá 5 e por 5 aqui dá 1. Beleza. Depois que você faz a fatoração, coloque uma linha aqui ao lado e aí você vai escrever aqui, nesse espaço aqui, os divisores do 40. O primeiro divisor é o número 1. Então escreva aqui o número 1. Perfeito. Então lembra, o número 1 é o primeiro divisor. Aí eu faço 2 vezes 1, que dá 2. Aí esse resultado eu coloco aqui. Depois eu faço 2 vezes 1 de novo e 2 vezes 2. Acontece que 2 vezes 1 já tem, que é esse 2. Então eu faço 2 vezes 2, que é 4. Então eu coloco 4 aqui, ó. Depois eu faço a mesma coisa com esse 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 4. Como 2 vezes 1 já tem, e 2 vezes 2 já tem também, que é o 4, então eu faço agora 2 vezes 4, que fica 8. E por último, pessoal, eu vou pegar o 5. Aí farei, ó, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4 e 5 multiplicado por 8. Certo? Vamos lá então. Aí 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, e 5 multiplicado por 8, 40. Aí eu vou perceber o seguinte aqui, ó. Esses que estão aqui, lá de cá, são os divisores do 40, tá bom? Então vamos lá. O número 1, o número 2, o número 4, o número 5, vou colocar na ordem, tá? O número 8, o número 10 aqui, o 20 e o próprio 40. Pronto, esses daí são divisores de 40. O que eu percebo então? Vamos pegar aqui, por exemplo, os 3 menores. Vamos lá, então os 3 menores. O que eu vejo nesse caso? Os 3 menores, se eu quisesse escolher, são os números 1, 2 e o 4. Olha aqui, ó. O número 1, o 2 e o 4. E quais são os 3 maiores? Bom, os 3 maiores aqui, quais são eles? O número 10, o 20 e o 40. Só que eu posso obter os 3 maiores fazendo o seguinte. Eu pego o 40 e divido pelos 3 menores. Ou seja, 40 divide por 1, depois 40 divide por esse 2 aqui, e depois 40 divide pelo 4. Então, se você pegar o 40 e dividir pelos 3 menores, você acha os 3 maiores. De fato, né? 40 por 1 é igual a 40, 40 por 2 é igual a 20 e 40 por 4 é igual a 10. Aqui nós temos então os 3 maiores divisores do 40, certo? Que são eles o 10, o 20 e o próprio 40. Bom, conforme então disse o problema, vamos então aqui fazer a resolução. Os 3 menores divisores do número aí são eles, o 1, o 3 e o 13. Tá? Então os 3 menores são o 1, o 3 e o 13. Ora, se os 3 menores são o 1, o 3 e o 13, quais seriam os 3 maiores? Vamos lá, 3 maiores. Quais seriam então os 3 maiores? Olha só, no exemplo que eu criei com vocês, como é que eu achei os 3 maiores divisores do 40? Eu peguei o 40 e dividi pelos 3 menores. Então, eu farei o quê? Vou pegar o n aqui e vou dividir pelos 3 menores. N sobre 1, n sobre 3 e depois n sobre 13. Pronto. Aí assim eu vou achar os 3 maiores divisores. No texto ainda fala que a soma desses 3 maiores divisores é igual a 3.905. Então eu vou somar isso aqui. Então faz isso aqui, ó. N somado com n sobre 3, somado com n sobre 13. E isso aqui vai ser quanto? 3.905. Para resolver uma equação como essa, né, equação fracionária, eu vou então fazer o seguinte, ó. Se eu multiplicar
3 por 13, eu vou estar calculando o MMC entre 3 e 13. Porque você sabe que tem um aqui, não importa muito, e tem um aqui também, não importa muito. Só vou olhar para o 3 e para o 13. Como 3 vezes 3 é 39, então eu vou multiplicar toda a equação pelo 39. Então vai ficar assim, ó. Bom, fazendo assim eu vou eliminar a fração, porque cancela. 39 por 3 dá 13, vai ficar 13n. 39 por 13 dá 3n. Então você vai ter aqui, ó, 39 somado com 13 somado com 3, ou seja, 55n. 55n vai ser igual a 39 vezes 3.905. 3.905, vai passar os 55 dividindo aqui, né? Então, ao invés de você fazer a multiplicação, espera um pouco. Dá para você fazer isso aqui, ó. Cancelou esses dois aqui, e isso vai, por 55 vai dar 1, e isso vai dar 71. Resolvendo aqui essa conta, isso vai ser igual a 2.769, que é a resposta do problema. Fala pessoal, conforme vocês viram aí no enunciado da questão, eu vou trabalhar primeiramente com a equação da circunferência. Então, esse formato aqui é o formato da equação da circunferência, muitas vezes chamado de equação normal da circunferência, e eu vou utilizar essas fórmulas aqui para encontrar o centro da circunferência e o raio. Aqui no caso, xc e yc será o centro da circunferência, e o raio vai ser xc quadrado mais yc quadrado menos f dentro da raiz quadrada. Bom, a equação que vocês têm aí é a seguinte, ó, x quadrado mais y quadrado menos 6x menos 8y igual a zero. Comparando aí, você percebe que esse menos 6x aqui é o valor de Dzinho, e esse menos 8y aqui seria o valor de E. Bom, então para você calcular o centro da circunferência, nesse caso a questão falou que o centro é o ponto O, tá? Como é que eu vou fazer então para encontrar o centro? Vamos lá. Esse ponto O vai ter o x, né? O x do centro. Nesse caso aqui eu vou mudar, vou chamar de xO, ao invés de chamar de xc, dando o mesmo, né? Vai ficar menos, aqui ó, menos o valor de D, que é menos 6, sobre 2. Ou seja, isso vai dar 3. O valor do y, do centro, né, que eu vou chamar de YO, ao invés de chamar YC, vai ser menos o valor de E, que é menos 8, sobre 2. Isso vai acabar dando quanto? Dando 4. No texto ainda fala o quê? Que existe uma reta, tá? Que essa reta vai passar pelo centro da circunferência, que seria o ponto O, 3 e 4, tá? Então aqui no caso 3 e 4, e passa pelo ponto P, que é o ponto P, 2 e 7. E é para a gente montar a equação dessa reta, tá? Então que reta vai ser essa que passa pelos pontos O e P? Aí você pode utilizar aquele processo do falso determinante, que é isso aqui, ó. XO, XP, aí X e XO, YO, YP, Y e YO. E você vai igualar isso aqui a zero. Lembrando que o ponto que você começa, você termina. Aí nesse caso você vai aqui substituir. XO é 3, 2, depois X e 3, né? Então 3 do XO, 2 do XP, aí o X aqui da fórmula, e depois volta para XO, que é 3 de novo. YO é 4, depois YP, que é 7, aí o Y aqui da fórmula, depois volta para 4, e só igualar isso aqui a zero. Pessoal, agora é só fazer o seguinte, ó, multiplicou aqui, ó, 3 vezes 7, 2 vezes Y, X vezes 4, e conserva o sinal. Ou seja, 21 aqui, depois você vai ter 2Y daqui, depois vai ter 4x daqui, ó. Agora para a esquerda, aí você inverte o sinal. Aqui daria mais 8, né? Fica menos 8. Aqui daria mais 7x, fica menos 7x. E aqui seria 3y, ficou menos 3y. Igual a zero. Deu uma organizada nos termos semelhantes. Quais são eles? 4 somado com menos 7 dá o quê? Fica menos 3x. Então, menos 3x. Depois agora eu vou ter 2y somado com menos 3y dá quanto? Fica menos y. Menos y. E por fim, pessoal, você vai ter aqui, ó, 21 menos 8. Ou seja, teremos quanto aqui? 13. Mais 13. Igual a zero. Aí no enunciado, você vai precisar transformar isso aqui em números positivos, ó. É só multiplicar tudo por menos 1, que aí fica
3 vezes x mais y menos 13 igual a zero. Nota que no final aí está falando que essa reta tem um formato que é esse formato aqui, ó. A vezes x mais b vezes y menos 13 igual a zero. E no final pede que você multiplique esse a por esse b. Comparando aqui, você vai perceber que o valor de a é 3, que é esse 3 aqui, e que o valor de b vai ser 1, que no caso não aparece aqui, seria 1 aqui, né? Como é para fazer o produto do a vezes b? Então a vezes b vai ser igual a 3. Então a multiplicado por b será igual a 3, que é a resposta da questão. Pessoal, como vocês viram aí, está afirmando que as raízes estão em PA. Para resolver essa questão, eu vou precisar saber o seguinte: quanto equivale a soma das raízes? Vamos lembrar aqui que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E aí, nesse caso, o valor de b é menos 12 e o valor de a é 1, que está aqui, né, sem aparecer. Então fica menos 12 sobre 1. Ou seja, a soma das raízes é igual a 12. Beleza. Como fala que as raízes estão em PA e é um polinômio do terceiro grau, então você vai ter 3 raízes. Importantíssimo você ver isso aí, ó. Então são 3 raízes. E as 3 raízes estão em PA. Pronto, como as 3 raízes estão em PA, segundo o que fala o problema, como é que eu escrevo então 3 números em PA? Como é que eu escrevo? Centralizo o termo do meio, o próximo termo vai ser x mais a razão, e o termo anterior vai ser x menos a razão. Ok, como é que eu vou usar o item 1 para resolver isso aqui agora? A soma das 3 raízes tem que ser igual a 12, ou seja, x menos r somado com x mais r, isso será igual a 12. Aí menos r mais r você cancela, x mais x fica 3x. Aí você vai ter 3x igual a 12, logo x é quanto? X vai ser igual a 4. Quer dizer, 4 é o quê? É uma das raízes. Sendo uma das raízes, eu faço o que então? Eu vou utilizar o algoritmo de Briotto-Fini, ou seja, posiciono esse 4 aqui, nesse lugar, e no restante aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio. O número 1 daqui, você coloca aqui, o menos 12 está aqui, o menos 12. Depois o 47, e lá no último vai ser o menos 60, que você coloca sempre o último termo aqui, nesse espaço diferenciado aqui. E começa a fazer sempre o quê? Você vai repetir esse 1 que está aqui, então você vai repetir esse 1 aqui, e vai fazer assim, né? 4 primeiro você multiplica por 1, então 4 vezes 1 dá 4, e aí você vai somar 4 com menos 12. Então você vai sempre seguir essa sequência de operações, tá bom? Ou seja, você primeiramente faz o produto, depois você faz uma soma. Então bora confirmar como é que ficou. 4 vezes 1 dá 4. 4 somado com menos 12 dá o quê? Dá menos 8. Não é? Depois você faz 4 vezes menos 8 dá menos quanto? 32. Somado com 47 dá mais 15. E logo em seguida 4 vezes 15 dá 60. Somado com menos 60 fica 0. E teria que dar 0 mesmo. Por que teria que dar 0, pessoal? Porque esse 4 aqui ele é uma raiz. Aí sempre que for raiz aqui tem que dar 0, que é o lugar do resto. Bom, sobrou o quê? Sobrou então esses coeficientes aqui, esse 1, menos 8 e 15, que são coeficientes de uma equação do segundo grau. A ideia sempre é essa, é reduzir o grau, né? Então se o polinômio P tinha grau 3, como você faz isso aqui? Isso que sobra então é a equação de grau 2. Então, você vai resolver essa equação no segundo grau e vai encontrar nesse caso, para as raízes dessa equação aqui, tu vai encontrar 3 e 5. Vai resolver a equação, pode utilizar as fórmulas aí que vocês conhecem e vai encontrar 3 e 5. No texto ainda pede que você calcule o quê? A soma dos cubos das raízes. Então para finalizar o problema eu vou fazer o quê? Vou pegar as 3 raízes, no caso 4 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 5 ao cubo. Vou somar isso aqui, ou seja, 64 mais 27 mais 125. Isso vai dar o quê? 216. Valeu? Bom, como vocês viram aí, pessoal, nessa questão, a informação inicial mais importante é o fato de que está dizendo que o polinômio f de x igual a x menos 1, ele é o fator comum dos 3 polinômios aí.
Isso quer dizer que a raiz desse polinômio aqui será a raiz dos 3 que vocês estão vendo aí no texto, tá? Ou seja, se você igualar x menos 1 a 0, você vai ter x igual a 1. Aí esse x igual a 1, ele será uma das raízes de cada uma desses outros polinômios aí, certo? E de fato, porque se você resolver pegar esse polinômio do segundo grau e resolver, você vai encontrar para as raízes o 1 e o 2, tá? Então as raízes aqui são 1 e 2. Você vai ter dois números como sendo as raízes. E aí, pessoal, dá para você escrever esse polinômio aqui na chamada forma fatorada da função quadrática, tá? O formato ele é mais ou menos assim. Ele vai ser a vezes a x menos x' vezes x menos x duas linhas, tá? Se sendo a função, fica isso daqui. No nosso caso aqui, o coeficiente a é 1. Então vai ficar 1 vezes a x menos x', poderia ser x menos 1, vezes x menos x duas linhas, poderia ser x menos 2. Eu aplicarei essa ideia para os próximos polinômios também. Bom, já o polinômio n também, se você tentar aqui fazer as raízes, você vai verificar que uma delas de fato é o 1 e a outra raiz seria o 3. Escrevendo o polinômio n no formato fatorado, seguindo essa ideia que está aqui, vai dar a mesma coisa, ou seja, vai ficar 1 vezes a x menos 1 e vezes x menos 3. Bom, já no caso do polinômio q, eu estou percebendo que x igual a 1, ele é raiz do polinômio, até porque a questão já falou pra gente isso, tá? X igual a 1 seria a raiz. Tem outro macete aí para você saber se o número 1, se ele é ou não é raiz da equação. Qual é o macete? É somar os coeficientes. Então, se eu somar 1 com menos 1 dá 0 e menos 4 com 4 dá 0. Se a soma dos coeficientes der 0, é porque de fato o número 1 ele é raiz. Perfeito? Aí eu vou fazer o que agora? Vou usar o algoritmo de Briotto-Finn. Posiciono esse 1 aqui, depois escrevo o quê? Os coeficientes do polinômio q, que é esse 1 que aparece aqui, depois esse menos 1 daqui, logo em seguida o menos 4 e por último lá no final o 4 nessa região separada aqui, tá? Vamos lembrar que você faz como aqui, repete esse 1, aí faz 1 vezes 1 aqui, dá 1, 1 somado com menos 1 dá quanto? Dá 0. Depois eu faço 1 vezes 0 é 0, 0 somado com menos 4 é menos 4. Depois 1 vezes menos 4 dá menos 4, mais 4, 0. Lembra que realmente tinha que dar 0, por conta de que o menos 1, esse 1 ele é raiz. Sobra então uma equação do segundo grau, que é essa equação aqui, ó, 1x ao quadrado mais 0 vezes x menos 4. Tu vai igualar isso aqui a 0, vai resolver essa equação. Fica x ao quadrado menos 4 igual a 0. Passando o 4 para o segundo membro, você vai ter x ao quadrado igual a 4. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, vai ser x igual a quanto? Mais ou menos o 2. Pronto, resumindo então, quais são as raízes desse polinômio q? O número 1 que foi dado no início, e o mais e o menos 2 nós encontramos agora, tá? Então, menos 2 e o mais 2. Será que é possível também escrever o polinômio q no formato fatorado? Sim, é só você ampliar isso aqui, ó, colocar mais um fator. Então, esse polinômio q aqui, eu vou aproveitar aqui no quadro, vou escrever assim, ó, o 1, que seria o coeficiente a, que é o dominante, aí você faz x menos esse 1 aqui, depois você faz x menos o menos 2, vai aparecer x mais 2, e por último, ó, x ali, menos 2. Na sequência da questão, está afirmando que o polinômio p de x, ele é o produto de m por n pelo q. Se nós fizermos aqui os produtos, tá? Já deixei todos eles aqui organizadinhos, como nós já fizemos. Nós fizemos aqui o produto, você vai ter, ó, x menos 1 vezes x menos 1 aqui, né? No caso, 3 fatores, vai dar o quê? Vai dar x menos 1 à terceira, aqui, ó, x menos 1 ao cubo, vezes x menos 2 e x menos 2, vai acabar dando o quê? X menos 2 elevado ao quadrado, vezes o x menos 3 e vezes o x mais 2. Pronto. Seria esse aqui o polinômio, tá? Que eu não vou desenvolver isso aqui, não precisa, tá? O que nós já sabemos nesse polinômio aqui é o seguinte, tá? Nós sabemos que desse fator aqui, você vai sair x igual a 1 como raiz,
Desse outro fator aqui vai sair x igual a 2 como raiz. Desse outro fator vai sair x igual a 3. E desse último aqui vai sair x igual a menos 2. E aí no texto pede que você faça a soma das raízes distintas, né? Então eu vou somar. 1 mais 2 mais 3 com menos 2. Se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter igual a quanto? 4, né? 1 mais 2 mais 3 com menos 2. O menos 2 mais 2 será cancelado, né? São cancelados. Então você vai ter 1 somado com 3. A resposta vai ser igual a 4. Pessoal, só uma observação sobre essa questão. Quando eu fiz a montagem aqui desse polinômio, a intenção era explicar a vocês esse item aqui, ó, chamado de multiplicidade, que vai indicar para a gente a quantidade de vezes que uma certa raiz ela é raiz da equação. Notem, por exemplo, que x igual a menos 2, ela é raiz da equação uma única vez. Por isso que você vai dizer que x igual a menos 2 tem multiplicidade 1. Ela é raiz da equação apenas uma vez. Ou então você vai dizer que ela é chamada raiz simples. Então o que seria uma raiz simples? É aquela raiz que é raiz da equação só uma vez. O mesmo acontece com x igual a 3. X igual a 3 também é uma raiz que tem multiplicidade também igual a 1. Ou seja, 3 também nesse caso vai ser o quê? Uma raiz simples. Agora, se você pegar, por exemplo, x igual a 1. X igual a 1 é raiz da equação, ó, 3 vezes. Observe que esse fator 3 veio daqui, ó. Então, isso significa dizer que x igual a 1 vai ter multiplicidade 3. Ou seja, x igual a 1 é uma raiz da equação 3 vezes. Ou melhor, você pode dizer aqui, ó, que x igual a 1 é uma raiz tripla. Certo? Tem multiplicidade 3, raiz tripla. E o x igual a 2, pelo fato de ser expoente de 2 aqui, né? São dois fatores aqui, ó. Aí nesse caso você vai dizer que é uma raiz de multiplicidade igual a 2. Ou seja, ela é uma raiz dupla. Bom, pessoal, conforme aí o enunciado, nós temos aqui uma matriz, tá? Matriz de ordem 2 por 2, onde esses elementos aqui, ó, A, B, C e D, eles serão escolhidos dentre os seguintes números aqui, tá? No caso, eu vou escolher dentre esse conjunto aqui, ó, o 1, o 3, o 5 e o 7. Bora fazer aqui um experimento com um determinante dessa possível matriz, tá? Eu poderia fazer isso aqui. Por exemplo, colocar 1 aqui, colocar 3 aqui, o 5 e o 7. Se você resolver isso aqui, vai dar 7 vezes 1 aqui dá 7, né? 7 menos 15, ou seja, menos 8. Agora, o que será que vai acontecer se a gente trocar a ordem do 1 e do 7? Vamos lá. Então, botando aqui 7, aqui, 3, 5 e 1. Fizemos agora o cálculo, ó, 7 vezes 1 dá 7, 7 menos 15, ou seja, continua dando quanto? Menos 8. Então, se você olhar com relação à diagonal principal, ou então se você olhar com relação às diagonais, a ordem dos elementos aqui não importa. Como nós temos, no caso aqui, 4 elementos, de quantas formas eu posso escolher 2 elementos para colocar na diagonal principal? Se a ordem não importa, eu tenho 4. Eu vou escolher 2, aí eu faço o quê? Uma combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. E isso vai ser igual ao fatorial do 4, fatorial do 2, depois eu faço 4 menos 2, que é 2. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 vezes 1, repete aqui o 2 fatorial, cancelou, 4 vezes 3 é 12, e aí 12 por 2, a resposta é 6. Logo, são 6 formas diferentes de você obter esse determinante. Valeu, moçada! Pessoal, então como vocês viram no enunciado, e vou tentar usar aqui a semelhança de triângulos. Confere o que eu vou fazer aqui. Faço aqui o raio do ponto D até o ponto B, depois faço aqui o raio do ponto C até o ponto A, e aí eu vou pegar esse segmento AB aqui, ó, e vou deslocar aqui para cima, tá? Como o deslocamento é paralelo, então tem que ficar atento que esse ângulo aqui 90, o ângulo que também vai ser igual a 90 graus, e aí o que vai acontecer, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de vermelho, ele vai ser igual a esse aqui, ó. E esse ângulo aqui no vértice C será igual a esse aqui do vértice M. Então eu vou ter aqui dois triângulos semelhantes.
ficar mais fácil ainda, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Então, onde é que vai estar a semelhança? Vai estar entre esse triângulo, vou marcar aqui para vocês, esse triângulo aqui, ó. O triângulo que vai do ponto M, A, C, e o triângulo C, E, D. Esse outro triângulo aqui, ó. Então, vou montar aqui nesse caso a semelhança. Lembrando que do ponto C até o ponto A, isso aqui é igual a U. E nossa missão aqui é encontrar qual o valor do segmento MP. Bom, antes de mais nada, tem que observar que do ponto D até o ponto B é o raio, né? Que é esse Vzinho aqui, ó. Então, se do ponto D até o ponto B isso aqui é igual a Vzinho e isso aqui é igual a U, então esse cateto vai ser igual a quanto? Vai ser V menos U. Então, põe aqui, ó, V menos U. V menos U. Vou apagar isso aqui para vocês, para não atrapalhar. Pronto, V menos U. Aí falei assim, ó, a altura desse maior vai estar para a altura do menor, ou seja, U está para V menos U, assim como a hipotenusa do maior, que é MC, que é do ponto M até o ponto C, MC, vai estar para quem? Para a hipotenusa do menor, que é esse aqui, ó. Essa hipotenusa é U mais V. U mais V. Vamos resolver isso daqui, fazer aqui o produto cruzado, né? Então temos o seguinte, ó. Quem é que vai ser então o segmento MC? MC vai ser igual, vamos escrever aqui, ó. MC vai ser igual U vezes U, que é U ao quadrado, mais UV. Eu vou deixar esse elemento aqui, né? Vou deixar essa expressão aqui, ó. U é V menos U. Vou deixar aqui, só faço aqui a multiplicação, vou trabalhar com isso aqui. Agora eu vou somar os segmentos, né? Bom, então o segmento MP vai do MC aqui, somado com CP. Ou seja, o segmento MP vai ser a soma desse segmento MC, que eu achei agora, que é U ao quadrado mais U vezes V sobre V menos U, somado com CP, e CP é igual a U. Vamos resolver aqui tirando o mínimo. O mínimo aqui é V menos U. V menos U vezes, por ele mesmo, dividindo, vai ficar 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado mais U vezes V, menos... Bom, como aqui tem 1, pessoal, ó, aí eu faço V menos U, vai dividir por 1, da ele mesmo, vezes U. Vai ficar aqui, ó, mais U, vai multiplicar esses dois aqui, ó, V menos U. Ou seja, isso vai dar U quadrado mais UV mais UV. Depois, ó, eu tenho aqui menos U quadrado. Tudo isso aqui sobre V menos U. Cancela esses dois aqui na ponta e aí teremos a resposta que o segmento MP ele vai ser igual. Eu posso colocar esse UV mais UV, vou somar, dá duas vezes UV, tudo isso aqui sobre V menos U, que é a resposta da questão. Bom, como vocês viram aí, estão aqui as funções f, g e h. Primeira coisa que eu farei no problema é calcular quanto é que vai ser g de f de x. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, qual o segredo para você fazer g de f de x? É simples. Basta você olhar para a função g, essa primeira função aqui, ó, e no lugar do x da função, tu vai trocar isso aqui pela função f. Então vai ficar assim, ó, acompanha lá comigo, ó, f de x aqui, mais 1, sobre, aí f de x aqui, menos 1. Vai fazer isso. Vai fazer então a substituição, então f de g de x será igual. Na função f tu escreve aqui, né, 1 sobre x, aí mais 1 aqui em cima, e 1 sobre x menos 1 aqui embaixo. Vai resolver essa conta aqui. Então, g de f de x vai acabar dando quanto? No numerador, tu vai ter, ó, x vezes 1 é x, x mais 1. Tu vai ter, então, 1 mais x sobre x aqui em cima. E aqui embaixo você vai ter 1 menos x sobre x. Como é uma divisão de fração, você pode logo eliminar esse x aqui, ó. E aí vai ficar com 1 mais x sobre 1 menos x. O terceiro passo, você vai fazer exatamente o que está pedindo aí, que é h de g de f de x.
Resumindo, eu coloquei, né, h de g de f. Ou seja, pessoal, vai pegar essa função que você achou agora e vai colocar aqui na função h, onde seria o x. Onde seria o x, vai escrever isso aqui tudo, ó, que você achou aqui já. Ó. Então vai ficar isso aqui, na verdade, esse 1 mais x aqui, esse 1 menos x, no lugar todo do x aqui, isso aqui tudo vai elevado ao quadrado. Por fim, olha só o que fala no texto. Ó. Ele quer que você calcule o ponto de interseção com o eixo do x. Para que isso aconteça, você deve fazer o y igual a zero. Ou seja, em outras palavras, vai ter que igualar isso aqui a zero. Pessoal, isso aqui só dá zero se essa expressão de cima aqui, que é 1 mais x, se ela for zero. Não pode zerar aqui embaixo. Lembra que não pode. Então só pode zerar aqui em cima. Portanto, x será igual a menos 1. Bom, nessa questão aí, ele é aparentemente complicada, tá? Ele dá pra gente o seguinte, que é uma função em que aqui é o domínio da função e aqui seria o que? O contradomínio da função. Certo? E quer, na verdade, você saber a imagem da função. Na verdade, depende muito aqui da base. Pessoal, a base aqui é a constante de Euler, tá? Ou Euler, quem preferir. Tem que lembrar que essa constante é um número irracional que vale aproximadamente aí quanto? 2,718. Vamos fechar aqui mesmo, tá bom. Ora, é um número positivo. Quer dizer, se você vai pegar um número positivo e vai elevar a um outro expoente aqui, independente do expoente aqui, no final, vai produzir para a gente um resultado que ele é o quê? Ele é um número real aqui e positivo. Ou seja, a imagem no final vai produzir um resultado que ele é real e positivo. Portanto, a base aqui ajuda bastante a gente, tá? Então a base já é um número maior do que 1, é um número positivo, então no final, quando você levar a esse expoente aqui, que é uma tangente, cuja imagem é todos reais, então aqui vai sair qualquer número real, no final vai gerar um real e positivo, que é a resposta do problema. Galera, segundo o enunciado, temos um heptágono. Lembrar que o heptágono tem 7 lados, portanto, n igual a 7. Eu vou precisar calcular aí a soma dos ângulos internos do polígono, no caso do heptágono. Lembra que essa soma é n menos 2 multiplicado por 180. E aí, se você substituir o n por 7, ó, fica 7 menos 2 vezes 180. E isso vai acabar dando quanto? 5 multiplicado por esse valor, você vai ter 900, que é 5 multiplicado por 180. Ou seja, a soma dos 7 ângulos do heptágono tem que dar 900. Só que aí fala que os 7 ângulos estão formando uma PA. Então você vai ter 7 termos em PA. Ora, 7 termos em PA, como a quantidade de termos é ímpar, há aquele macete. Fixa o termo central e você vai colocar agora os extremos, né? Ou seja, o próximo termo, se aqui for x, o próximo termo vai ser x mais r. O termo anterior vai ser x menos r. O termo depois de x mais r vai ser x mais 2r. O anterior aqui vai ser x menos 2r. Depois aqui vai ser x mais 3r. E o anterior aqui você vai ter x menos 3r. Agora é só você observar que os r se cancelam. Ó, menos 3r mais 3r já foi. 2r negativo, 2r positivo. R negativo, R positivo. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x, tu vai igualar isso aqui a quanto? A esse 900 aqui, ó. Então você vai ter 7x igual a 900. Vai efetuar aqui a divisão por 7. E vai encontrar o x, um valor aproximadamente de quanto? 128,6 aproximadamente vai ser o valor, que é a resposta da questão. Bom, como vocês viram aí, pessoal, uma questão interessante envolvendo agora logaritmos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa primeira parte aqui, um logaritmo aqui na base n. Vou repetir também esse outro log também na base n. E vou observar o seguinte, ó. Aqui você tem raiz de raiz de raiz de raiz, tá? O que eu faço? Eu vou fazer o produto aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse.
n vezes n vezes n vezes n é o que? N à quarta. Vai ficar assim, ó. N à quarta vai ser o novo índice da raiz. Tá bom? Então coloca o símbolo da raiz aqui e escreve esse outro n aqui dentro da raiz. Vou fechar aqui, dar uma organizada. Isso vai ser igual. Vou repetir esse log. Então log na base n. Depois vai ter o outro log ali, também na base n. Tá? Vão observando isso daí. Agora é o seguinte, como o expoente aqui não aparece, eu sei que isso aqui é igual a 1, dá para a gente transformar isso aqui em uma potência com expoente fracionário, né? É só você repetir o n aqui e escrever uma fração. Na fração, o 1 vai ficar no numerador, 1 aqui em cima. E o n à quarta vem para o denominador, então n à quarta aqui. Galera, então é só você observar essa parte aqui, você vai perceber uma coisa, você tem um log desse n elevado a esse expoente na base n. Quando ocorrer essa igualdade aqui, o resultado quem é? É essa potência, tá? Essa fração, na verdade. Ou seja, esquece isso aqui, vai ficar logaritmo na base n de qual valor? Dessa fração, de 1 sobre n elevado à quarta. Só que nós sabemos que é possível inverter essa fração. Se inverter essa fração, fica n elevado a menos 4. Você inverte a fração e muda o sinal do expoente. Na base n, pelo mesmo motivo anterior, como esse valor aqui é igual a esse, o resultado aqui é igual a menos 4, que é a resposta do problema. Valeu? Pessoal, se vocês perceberem nessa questão um detalhe interessante, ó. Na verdade, aqui era como se fosse raiz de 0, que dá 0, raiz de 1, que é 1, aí tem raiz de 2, raiz de 3, esse 2 seria a raiz de 4, que é 2. Na verdade, a questão construiu aí uma sequência em que é formada por raízes, né? E é só escrever todos os números naturais dentro dessa raiz aqui, tá? O 3, por exemplo, que é a raiz de 9. E aí no texto ainda fala que quer saber quantos números existem aí, no caso, entre os termos 17 e o 18. Ora, como é que vai sair o 17? Se vocês continuassem isso aqui, o 17 iria sair quando você fizesse, por exemplo, a raiz do 17 elevado ao quadrado. Isso aqui seria a mesma coisa que você trabalhar com a raiz de 289. E a sequência seria o quê? Seria raiz de 290, depois raiz de quanto? 291 e assim por diante. Até chegar no outro que seria a raiz de quem? Lá na frente, a raiz do 18 ao quadrado. 18 quadrado é igual a quanto? 324. Então, anterior a isso, nós teríamos a raiz de quem? 323. É justamente essa quantidade de números que você quer descobrir quantos são. Bora fazer aqui uma conta simples, para a gente poder entender, para chegar na resposta bem fácil. Bora inventar aqui alguns valores. Por exemplo, se eu contar aqui do 7, 8, 9, 10 e o 11. Pronto, vamos parar aqui. Você percebe facilmente que entre o 7 e o 11, você tem 3 números, tá? 3 números, sem incluir o 7 e o 11. Só que se eu fizer o extremo aqui, se eu fizer 11 menos 7, isso dá quanto? 4. Só que vocês estão vendo aqui que não são 4 números, são quantos? São 3. Como é que é o macete? Pega esse valor que está aqui, menos 1. E aí 4 menos 1, 3 números, que são os 3 aqui. Ó. Resumindo, pega os extremos, subtrai e depois subtrai de 1. Sempre assim. No caso, eu farei o quê? Eu farei 324 menos 289, vou fazer aqui, ó, 324 menos 289, isso vai dar 35. Só que lembra, como na questão anterior, a quantidade de termos entre esses dois extremos aqui, você pega 35 menos 1. Faz o cálculo, ou seja, 34 números. Então pode contar do 290, da raiz, né, desse 290 até a raiz de 323, você vai ter 34 números.